na igreja. Bom, boa noite a todos que estão presentes, a todos que estão aqui pelo Zoom, a todos os que estão no Facebook, acompanhando ao vivo com a gente. Boa noite ou bom dia, boa tarde, aqueles que vão assistir depois, não estão ao vivo, mas também pelo Facebook ou pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa celebração desse dia 7 de março de 2021. É uma alegria muito grande a gente poder estar reunindo mais uma vez para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nosso objetivo é esse, né? O culto é para o Senhor, é para louvar e exaltar o Senhor, é a nossa reunião para que a gente junto possa louvar e exaltar o Senhor. E se você não conhece ainda esse Deus, ainda não teve um encontro com Cristo, esteja o seu coração aberto para ouvir e entender tudo que Deus tem para falar essa noite, tá bom? Nós vamos iniciar falando um pouco sobre, né, o nosso tema do ano, nosso tema do quadrimestre, nosso tema do mês. Nós entramos num mês novo essa semana, então temos um pouquinho para falar sobre isso. O nosso tema do ano é compartilhe esperança. Como diz lá em Romanos 12, versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E é isso que a gente faz como igreja neste culto. A gente se alegra, a gente está aqui junto para orar, para ser paciente. A gente sabe que os nossos pedidos têm sido ouvidos pelo Senhor e têm sido respondidos por Ele. Então, nós podemos nos alegrar e perseverar, porque a gente sabe que a resposta vem, porque a gente sabe que o Senhor está com a gente. O tema do nosso quadrimestre é recomeço. Nós iniciamos falando, né, em janeiro sobre esse tema, que é um momento muito especial da nossa igreja em que a gente pode recomeçar, começar outra vez. Coisas que Deus tem para a nossa vida, nossa igreja, para a nossa família. E desde a segunda-feira nós iniciamos o mês de março, falando sobre renovo. E Deus faz coisas novas. Ele pega aquilo que já não é mais tão novo, aquilo que não está mais tão bom, e ele faz ser novo. Então, nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele tem cuidado da gente, Ele tem renovado as nossas forças, e por isso a gente pode confiar nele, porque Ele tem estado o tempo inteiro com a gente, Ele não abandona a gente em nenhum momento. Então, nós vamos começar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos, e pedindo que Ele realmente renove o nosso coração, renove as nossas forças, que a gente junto essa noite, possa louvar e exaltar o nome do Senhor e agradar o coração do Senhor essa noite. Pai, na Tua presença nós estamos para Te louvar, Te exaltar, glorificar o Teu nome, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Não há ninguém como o Senhor. E nós Te bendizemos essa noite, nós Te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos perdão porque muitas vezes nós não voltamos para agradecer, muitas vezes nós sequer reconhecemos que o Senhor tem derramado bênção sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Recebe este culto que prestamos a Ti, que seja agradável ao Senhor. E que, ó Deus, a gente também possa ouvir a Tua voz. Por isso te pedimos, ó Deus, fala conosco, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor fala conosco também. Por isso, Deus, fica conosco e recebe este culto como forma de gratidão, louvor e adoração ao Senhor. É como nós choramos, te agradecendo, te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor, e uma das coisas que eu lembro de alguns anos atrás, e eu peço a Deus, é que a gente não perca essa visão de que a gente está aqui de passagem, que a gente não vai estar aqui para sempre, fisicamente, mas a gente vai estar eternamente com o nosso Deus. Nós que cremos, nós que recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós que entregamos a nossa vida a Ele, nós estaremos eternamente com Ele. Mas nós, como cristãos, nós temos que pedir, Senhor, que a gente tenha a ousadia, a vontade e o desejo de levar o Evangelho a todos,
para que o retorno de Cristo seja breve, seja logo, que a gente possa contemplar esse retorno, essa volta de Cristo, e que a gente possa eternamente louvar e exaltar o nome do Senhor. O que a gente está fazendo aqui de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas é muito pouco, perto de tudo que a gente vai fazer em louvor e adoração ao nosso Deus, quando nós estivermos na sua presença. Então vamos cantar, cantar com força, cantar com alegria. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé, levantar a sua mão. A gente, em live, a gente costuma ficar muito sentadinho, né, quietinho na nossa, não canta muito, mas você é livre para adorar o Senhor, então aproveita esse momento. Se você quiser, fecha a sua câmera, pode fechar, mas louve e exalte o Senhor com todas as suas forças, porque Ele merece o seu louvor. Então, nós vamos cantar neste momento essa canção.
Amém. Que a gente possa continuar louvando ao Senhor. Que a nossa vida seja realmente dedicada ao Senhor. Que a gente possa orar, louvar e clamar, Senhor, vem, porque eu quero encontrar com o Senhor. Eu quero te ver. Eu quero estar todos os dias na tua presença. Mas para estar todos os dias na presença do Senhor, a gente pode começar agora. A gente não precisa esperar ele voltar para a gente estar na presença dele. A gente pode e a gente precisa estar vivendo na presença do Senhor todos os dias. Porque Jesus é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele foi coroado de glória e de honra. Esse é o tema do nosso culto de hoje. E nós podemos, como crentes, como salvos, como nós acabamos de cantar, coroar, continuar entregando a ele essa honra, essa glória, porque ele merece. Ele cumpriu um sacrifício, ele se sacrificou de uma forma que nós não faríamos. Ele fez. E ele fez por amor. Ele fez por mim e por você. Então, nós vamos continuar louvando esse Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. A palavra do Senhor diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, por todas as pessoas. Ele foi coroado de glória. Através da sua morte e ressurreição, nós temos salvação, nós temos vida eterna. Então, nós vamos continuar cantando nesse momento o hino de número 361 do Inário para o Culto Cristão, Mais Perto da Tua Cruz.
Amém. Que a gente tenha esse desejo, sempre, de estar próximo dessa verdade, que é a morte e a ressurreição de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz para nos dar a salvação. Eu gostaria de convidar nesse momento o irmão Adeildo Félix para orar, louvando ao Senhor e agradecendo pelo sacrifício de Cristo. Vamos orar neste momento. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, muito grato somos a Deus pela tua multidão de misericórdia, Senhor, muito grato somos a Deus pela tua promessa cumprida lá na cruz, onde, ó Deus, tivemos, ó Deus, a nossa salvação confirmada por sacrifício de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, porque através disso temos paz, Senhor. Através disso, Deus, sabemos, Deus, que os nossos pecados, Deus, foram moídos. Jesus foi moído pelos nossos pecados, Deus. Nós fomos libertos, ó Deus, pela tua maravilhosa graça, pelo teu maravilhoso amor, Senhor. E hoje podemos, ó Deus, viver essa vida, ó Pai, de convicção da tua salvação, Senhor. E podemos esperar, ter esperança, Deus, por aquele dia, Deus, em que iremos contigo estar, Deus. Onde estaremos na tua casa, Deus, te louvando, bendizendo o teu santo nome por toda a eternidade, Senhor. Obrigado porque nos permitiste conhecer isso, Senhor, e por conviver com nossos irmãos, ó Deus, nesse mesmo propósito, Senhor, de buscar, ó Deus, cada vez mais a santidade, buscar, ó Deus, cada vez mais, Senhor, anunciar, ó Deus, tão grande salvação, tão grande boas novas, Deus, que foi aqui ser anunciada, Senhor. Ó Pai, abençoa esse culto para que seja feito, seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Fala aos nossos corações. Suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão. Eu gostaria de convidar agora o Ministério 360 Graus para trazer os avisos desta noite. Boa noite, irmãos. Me ouvem bem? Ok? Então, vamos começar nossos anúncios, que é uma parte bastante importante do nosso culto, porque nos coloca em dia com todas as tarefas, todas as ações que nossa igreja está fazendo. Então, nós temos, começando o nosso slide, falando sobre a campanha do quilo. A gente ainda necessita muito que os irmãos continuem cooperando com as pessoas que têm necessidade. E, através da entrega dos irmãos, nós podemos estar beneficiando várias famílias. A maneira de fazer essa entrega. A igreja está aberta, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. É só ir lá e entregar o mantimento. Domingo, no nosso culto presencial, na parte da manhã, de 9 às 10h30. Agora, se o irmão quer fazer a sua doação, mas não quer levar o quilo, mas quer contribuir com algum valor, basta fazer o depósito ou a transferência ou o Pix para a conta da igreja. Tá aí a conta, é o Banco Itaú, a agência, a conta corrente e o CNPJ que se pede para fazer a transferência, tudo direitinho. O Pix é o número do CNPJ, então facilita muito na hora do irmão mandar. Só que quando o irmão fizer esse depósito, essa transferência, esse Pix, o irmão quando for enviar o comprovante, tem que discriminar para o irmão tesoureiro saber se é para oferta, se é para missões, se é dízimo, se é para ação social da igreja. Então, o irmão, quando for fazer, discrimina lá direitinho. Quem vai aos domingos de manhã, nós estamos pedindo para colocar no envelopinho de dízimo, também discriminando tudo direitinho, para facilitar o nosso irmão tesoureiro, ok? Nós também temos o slide que fala sobre os aniversariantes da semana. Nós começamos amanhã com os aniversariantes com a irmã Marlene, pastor Sérgio, que são os aniversariantes do dia 8. Nós temos a irmã Elisângela no dia 9, a irmã Iracema no dia 12, o irmão Victor no dia 13, e no dia 14 nós temos o irmão Hudson, que é o meu cunhado. Então, nós agradecemos a Deus pela vida dos amados irmãos, que Deus possa continuar
dando mais e mais anos de vida, com saúde, com energia, com discernimento, com sabedoria, com tudo de bom, todas as bênçãos que Deus tem para a vida dos irmãos. A gente faz essa oração, esse louvor, esse agradecimento, esse pedido a Deus pela vida dos irmãos. Nós também temos o Como Nos Encontrar, que também é um slide bastante importante, porque a nossa igreja ela precisa ter visibilidade. E essa visibilidade ela é dada a partir do momento que as pessoas sabem como nos achar, né? Fica mais fácil. Então, nós temos o telefone da igreja, que você liga, fala com a irmã Martinha, que é uma pessoa maravilhosa, pode ligar, a irmã Martinha é ótima para atender o telefone. E os irmãos que ainda não estão na lista de transmissão, grava o número no celular, manda o oi para o Ministério 360, que as meninas vão atender. Eu acho, não sei se a Aline atende também, mas eu sei que a Bia atende, e atende muito bem. Então, o irmão pode falar, olha, eu sou fulano, gostaria de participar da lista de transmissão, porque eu não quero perder nada da nossa igreja. E ela vai colocar você na lista de transmissão. Nosso endereço, Rua Passos da Pátria 239, lá na 25, Duque de Caxias. E nas mídias, nós temos o Facebook, temos o Instagram e temos o YouTube, que é uma ferramenta bastante importante, porque os irmãos que muitas vezes não podem assistir nossos cultos no dia, os cultos de quarta e domingo que são transmitidos, depois vai lá no YouTube e consegue assistir, e da mesma maneira também é abençoado com a palavra que é dada nesse culto que é gravado. No próximo, o dia especial de oração, amanhã, não podemos esquecer, irmãos, amanhã, de 8 às 17, pelo Zoom. Se o irmão ainda não se prontificou, se o irmão quer participar, não sabe como, entre em contato com a Aline. A Aline é a melhor pessoa para resolver isso. Ela tem lá um horáriozinho para você. Às vezes a gente pensa assim, pegou o horário tal, já tem uma pessoa para o horário tal. Mas se você quiser também participar, você também quiser estar contribuindo naquele horário, é o horário que você pode, tranquilo, não tem nenhum problema. Eu até falei com ela, eu sempre pegava no horário da tarde. Como eu voltei a trabalhar, agora eu vou no horário da manhã. Então, os irmãos façam isso para poder fazer esse movimento para o sucesso que está acontecendo nesse dia, está abençoando a vida das pessoas e está fazendo a nossa igreja ficar cada dia que passa mais unida. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Temos também a reunião de líderes, que será na terça-feira, às 19 horas. Os irmãos que são líderes de ministério, os irmãos que estão à frente da nossa igreja, são, não vou dizer responsáveis, porque todos nós somos responsáveis pela nossa igreja, mas que estão ali mais à frente um pouquinho, vamos dizer assim, estão um passo à frente, né? Estão ali, pegaram alguns cargos para poder estar trabalhando mais de perto com a igreja. Essa reunião presencial na igreja, terça-feira, às 19 horas. Não falte, irmão. Se você é líder, não falte, porque vai ser de extrema importância. Nós vamos estar conversando com o pastor Sérgio, e é importante nós estarmos alinhavando nesse momento várias coisas que precisamos para a nossa igreja continuar caminhando bem. E, sim, o almoço missionário, não podemos esquecer, né? O almoço missionário no próximo domingo será pela juventude. A gente quer deixar bem claro, tanto a questão das sobremesas, dos quitutes que estão sendo vendidos na igreja, tudo, irmãos, está sendo feito com muita higiene, está sendo feito com embalagens individuais, os irmãos não consomem na igreja, então pode comprar, pode dar a sua oferta, nem comprar, né? Está dando a sua oferta e pode ficar tranquilo com respeito a isso. Vai ser o churrasco. Aí, eu acho que vai ter macarrão, eu acho que vai ter feijão, pelo menos que eu sou. Mas o churrasco eu sei que vai ter. Isso eu sei que vai ter nesse almoço. Agora, os acompanhamentos, isso aí, eu acho que tem feijão, eu acho que tem macarrão, pelo menos me falaram, farofa, molho à campanha, arroz e churrasco, eu acredito. Se faltar alguma coisa, irmão, não briguem comigo, tá? Mas eu sei que vai ter. E de brinde, o refrigerante mini. As sobremesas, elas vão continuar sendo, os irmãos ofertando, vão levar para casa a sobremesa. O que vai ser, ainda estamos vendo qual vai ser a melhor sobremesa, e durante a semana, até quarta-feira, eu acredito quinta, já vai ser disponibilizado qual vai ser a sobremesa do próximo domingo. Hoje nós tivemos o Ministério Elos, que teve essa responsabilidade nos quitutes missionários, né? Eu creio que tenha sido um sucesso, como tem sido em todos esses eventos, esses domingos que nós estamos fazendo. Irmãos, é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção.
Boa noite. Obrigada, Lúcia. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele está conosco todos os dias. Ele não abandona a gente em nenhum momento. A gente, às vezes, pode achar assim, mas Deus não está me vendo aqui, eu estou triste, eu estou cansada, eu estou abatida, Deus não está me vendo. Está vendo, Ele está olhando, Ele sabe o que você está sentindo e Ele não abandona a gente. Ele está com a gente, está conosco todos os dias. Vamos a mais uma leitura bíblica que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. A palavra do Senhor diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor maravilhoso! Que amor grandioso! Como alguém pode amar tanto a gente assim, que mesmo nós errando tanto, Ele continua amando a gente. E foi por isso que Ele não poupou o seu próprio filho. O Pai enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós temos esperança, é por isso que nós podemos compartilhar essa esperança. E nós vamos continuar cantando essa alegria, que é crer nessa verdade, crer em Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos cantar o hino de número 318 do Inário para o Culto Cristão, que é a alegria crer em Cristo. Amém. Que a gente possa confiar nesse Cristo, nesse Senhor, Ele seja realmente amado por nós e que a cada dia a gente possa rogar
que Ele aumente a nossa fé. Porque a gente tem visto as respostas do Senhor. A gente ora, e se a gente ora, a gente precisa acreditar que as coisas vão acontecer. A gente precisa ter fé. E a gente, nesse momento, a gente vai colocar diante do Senhor aqueles pedidos que são feitos, né, durante a semana. Quem não tem podido participar das nossas reuniões de oração, nós todos os dias colocamos na tela esses pedidos de oração, para que nós estejamos orando. Nós temos todos os dias clamado por esses pedidos e por tantos outros que os irmãos fazem todos os dias. Hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia da esposa do pastor. E nesse momento, a nossa igreja está com mais de uma. E nós agradecemos muito a vida de vocês. Vocês são bênção do Senhor. Vocês são bênção para a família de vocês, para o marido de vocês e bênção na nossa igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês são mulheres fortes. Eu admiro muito vocês. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida de vocês. O pessoal que está no Facebook, quem está participando com a gente no Facebook, já está lá colocando várias mensagens nos comentários. Então, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Então, nós temos muitos motivos para pedir e também para agradecer ao Senhor. E eu queria pedir nesse momento que a irmã Wayne orasse por esses pedidos, por esses motivos de gratidão e intercedendo, né, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo mundo, por tudo que tem acontecido, pela nossa cidade. Essa semana a gente teve uma dificuldade na nossa cidade, que Deus possa estar intervindo, cuidando dos nossos líderes, cuidando da nossa igreja e do nosso povo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos, neste momento, Senhor Deus, nós estamos reunidos, Senhor, para prestar esse culto a Ti. Estamos com os nossos corações felizes, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos como igreja reunidos, Senhor Deus, para cultuarmos juntos ao Senhor. Antes de tudo, ó Pai, nós queremos Te agradecer pelas bênçãos extraordinárias, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Todos nós temos passado por lutas, todos nós temos passado por tristezas e preocupações, mas tem sido tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor, são incontáveis. Nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado. Mesmo passando por tantos momentos difíceis, nós reconhecemos que o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor não tem, Senhor Deus, deixado de ouvir as nossas orações. Ao contrário, nós temos tido tantas respostas vindas do Senhor, ó Pai. Queremos nesta hora, Senhor Deus, Te agradecer pela vida, Senhor Deus, dessas mulheres fortes, essas mulheres valorosas, Senhor Deus, que o Senhor tem colocou na vida, na verdade, Senhor Deus, colocou na vida dos pastores que têm, Senhor Deus, estado à frente da nossa igreja PIB Universitária. Obrigada pela vida da irmã Venância, que tem sido aquela mulher forte, Senhor Deus, corajosa, que está ali ao lado do seu esposo, Senhor Deus, ajudando a todos os momentos, Senhor, que ela possa ter as suas forças renovadas, que ela possa ter, Senhor Deus, a alegria de poder servir ao Senhor junto com Ele. Dela saúde e o Teu cuidado, ó Pai. Ser também com a Rosana, Senhor Deus, que está chegando à nossa igreja agora, que ela, como o pastor Sérgio falou pela manhã, uma mulher valorosa, que ela tem sido aquela pessoa muito especial na vida dele, que ela possa continuar a cada dia estar, Senhor Deus, ao lado dele, sustentando em oração, que ela seja ricamente abençoada por Ti. Te pedimos, ó Pai, agora por esses pedidos que estão colocados, Senhor Deus. O nosso país e o mundo passam por esse momento tão difícil. Tantas pessoas, Senhor Deus, enlutadas, passando por esse momento tão difícil.
os estados, Senhor Deus, tendo que tomar atitudes, Senhor Deus, medidas que têm prejudicado muita gente, mas tem sido, Senhor Deus, a solução para o aumento, Senhor Deus, ou evitar o aumento dessa pandemia. Te pedimos a tua misericórdia, Senhor, te pedimos o teu cuidado, te pedimos um renovo na vida dos profissionais de saúde, te pedimos, ó Pai, que a cada dia, Senhor Deus, possamos ver tudo isso diminuir, tudo isso, Senhor Deus, ser resolvido. Te pedimos que o Senhor dê a condição do nosso país ter essa imunização, Senhor Deus. Tantas coisas têm sido atrapalhadas, tantos governantes sem saber o que fazer, se atropelando em tomada de decisões, Senhor. Te suplicamos, Senhor, dá direção, toma a direção, Senhor Deus, na nossa nação. Toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus, guarda os teus filhos, guarda-nos, Senhor Deus, deste mal. E te suplicamos, Senhor Deus, o conforto para essas pessoas que estão nos hospitais, estão em cima de um leito, Senhor, estão na porta dos hospitais, estão em casa, estão sendo atendidos até mesmo dentro de ambulância, Senhor. Ô, Pai querido, entra com a tua providência, cuida deles, Senhor, dos seus familiares, Senhor. Te pedimos pelas famílias que choram, que elas sejam sustentadas por ti, Senhor. Conforta esses corações. Senhor, agora também nós te suplicamos pela PIB universitária, te suplicamos, Senhor Deus, o teu cuidado, a tua direção, que a cada dia nós estejamos atentos, Senhor Deus, no nosso proceder, que tudo aquilo que fizermos ali na tua casa, Senhor Deus, nós estejamos vigilantes, atentos, não tentando o Senhor, mas ao contrário, Senhor Deus, cuidando que tudo corra muito bem. Te pedimos que, pela chegada do pastor Sérgio Rosa, que o Senhor colocou, Senhor Deus, para estar à frente da nossa igreja, que ele seja ricamente abençoado por ti, que como a mensagem que ele trouxe hoje, Senhor Deus, a igreja possa estar com o coração aberto, que ele possa tratar a igreja, Senhor Deus, como pastor, cuidar de cada um de nós, Senhor Deus. Ajude o Pai nessa caminhada, num momento tão difícil, tão delicado, Senhor Deus. Toma o teu servo nas tuas mãos, que a tua igreja deseje muito caminhar juntos, Senhor Deus, todos juntos, firmes, Senhor Deus, para que possamos ver o trabalho fluir, pessoas vindo, Senhor Deus, ao conhecimento de Cristo Jesus, vindo, Senhor Deus, congregar conosco, a tua igreja unida, se fortalecendo, ó Pai. Perdoa, Deus, as nossas falhas, acrescenta-nos mais fé em ti e que nossos corações estejam todos abertos para receber a tua palavra. Que haja reflexão, que haja, Senhor Deus, mudança de atitude, se o Senhor desejar que seja nesta noite, que nós possamos, Senhor Deus, receber esta palavra e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deseja. Fica conosco, Pai. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmão Wayne. Nós vamos, neste momento, para a mensagem, nós vamos ouvir aquilo que Deus já colocou no coração do pastor Sérgio Rosa, nesse momento. Então, que os irmãos estejam com os seus corações abertos e aqueles que ainda não conhecem a Cristo também possam ouvir e entender a mensagem do Senhor neste momento. Deus te abençoe, pastor. Amém. Uma boa noite a todos. Graças e paz, Senhor Jesus. Que alegria, né? Nós podemos estar juntinhos, embora separados, para louvarmos ao Senhor. Estamos separados fisicamente, mas juntinhos espiritualmente. Hoje pela manhã eu levei uma palavra de gratidão, uma palavra parabenizando dois grupos de pessoas, né? A primeira delas foi as esposas de pastores. E pela manhã falei a respeito da Rosana e agradecer a Rosana por tudo que tem feito por mim. Pastor, você está sem áudio. Eu estou sem áudio. Melhorou, entrou. Entrou. Está melhor agora? Entrou. Então acho que foi o fio que estava solto. Então, parabéns para as esposas de pastores, que Deus abençoe grandemente, Deus abençoe Rosana
A mulher é extraordinária, viu, irmão? Aí, né? A palavra que eu usei, na verdade, foi extraordinária para a Rosana, né? Então, dá para ser menos que ela é realmente fantástica. Eu amo essa mulher. Então, eu tenho essa gratidão, né, por Deus ter me abençoado, colocado ela em minha vida. E também a irmã Venância, né? A irmã Venância, esposa do pastor Hamilton. Parabéns, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. E também parabenizei as mulheres no dia de amanhã, né? Amanhã é Dia Internacional das Mulheres, mas nós comemoramos hoje. Então, parabéns a cada uma das mulheres. Que Deus abençoe as suas vidas fortemente. Falei a respeito de como a Bíblia vê as mulheres, né? Aqueles que não conhecem a Bíblia acham que a Bíblia é misógina, acha que a mensagem da Bíblia é uma mensagem misógina, porque lê a Bíblia com a lente do século que nós estamos. Lê como se estivesse lendo uma revistinha, foi escrito em 2021. Esquece que a Bíblia foi escrita em outro continente, em outro idioma, em outros idiomas, né? Porque você tem o grego, hebraico e aramaico. E foi escrito há 5.000 anos, 2.000 anos atrás, dependendo do texto. Então, quando você lê e tem uma boa interpretação bíblica, você vai ver que a Bíblia de misógina não tem nada. Muito pelo contrário, Deus é um Deus libertador. O nosso Deus é um Deus libertador, que não escreveria um texto, ou não inspiraria, o Espírito Santo não inspiraria para que fosse escrito um texto que trouxesse opressão sobre qualquer classe de pessoas, e principalmente as mulheres que são queridas. Algumas interpretações, elas podem se tornar, sim, altamente misóginas, né? E nós temos algumas delas rolando por aí, mas não a Bíblia em si, né? Principalmente o nosso Senhor Jesus, que tinha ali ao seu lado muitas discípulas que também o acompanhavam. Mas a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, meus queridos irmãos, encontra-se no livro de Filipenses. Nada tem a ver com o dia de amanhã, com homenagem às mulheres. Mas é um texto que eu trago do coração de Deus para fazer talvez um carinho no seu coração. Eu gostaria que você recebesse essa mensagem sobre a sua vida e que Deus possa te falar abundantemente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Né? Só essa palavra em si, só esse verso, pronto, já é a mensagem inteira, né? Você já degustou bastante, já estaria totalmente suprido. Mas eu gostaria de colocar mais um pouquinho só, acrescentando algo nesse verso, ou trazendo talvez uma luz maior sobre ele. E eu gostaria de meditar, então, a partir desse verso, sobre o tema Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. O nome de Deus na língua hebraica é YHWH. Essas 4 letrinhas que aparecem aí logo aí no início aí desse textozinho que está na tela. YHWH. A forma mais comum, ou as formas mais comuns que nós temos para pronunciar aquilo que se chama o tetagrama inefável, ou seja, as 4 letrinhas sem um som conhecido, as formas mais conhecidas para isso é Jeová, Javé e Yavé. São as 3 formas mais comuns de pronunciar o nome de Deus. E, na verdade, se perdeu-se esse som porque os hebreus deixaram de pronunciar. Então, as letras são YHWH, que pode ser Jeová, Javé, Yavé, ou 30 outras formas de se falar. Mas essas são apenas algumas das 32 formas de se pronunciar. Em cada ação que Deus ia praticando,
o seu nome era complementado com um adjetivo que demonstra a ação de Deus em determinado momento. Então, eu coloquei alguns aqui para que você conheça, né? O YHWH lá vamos ler como Javé. Então, Javé chamar o Senhor que está presente. Então, na Bíblia eu botei aí algumas referências, depois você pode, se quiser, ler aí os textos, eu não vou ler, são muitos textos. Javé chamar foi o primeiro. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Javé Rohim, o Senhor é o meu pastor, e a gente conhece bem esse texto de Salmos 23, 1. Javé Tseknum, Deus é nossa justiça, em Jeremias 23, 6. Javé Nissi, Senhor é a minha bandeira, em Êxodo 17, 15. Javé Shalom, o Senhor é a minha paz. Elohim, Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Javé Rafá, o Senhor que cura. Javé Makadesh, o Senhor que santifica. E Javé, o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então, esses são alguns adjetivos que a gente encontra aí junto com o nome de Deus, colocando em algumas etapas dali da história hebraica uma posição, algo que Deus fez e como Deus ficou conhecido naquele momento. Quando Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome, Deus disse, eu sou, aquele um som, eu sou. Mas eu sou o quê? O Senhor está dizendo o seguinte, eu sou o que está presente, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Bom Pastor, eu sou justiça, eu sou a sua bandeira, eu sou o Altíssimo, eu sou a paz, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou a provisão, eu sou a cura, eu sou o que santifica, enfim, eu sou tudo. Esse é o significado do nome de Deus, do grande eu sou. Eu sou tudo, para todo momento, para todo instante, eu sou o que te basta, eu sou o que te compreende, eu sou o que te completa. Então, eu sou o grande eu sou. E dentre várias formas, então, que foram atribuídas, dentre tantos adjetivos, eu gostaria de destacar esse último aí, que é o 11, Jeová Jireh, o Senhor proverá. E o tema da nossa mensagem é justamente Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Ou eu sou aquele que proverá. Proverá o quê? Proverá todas as coisas que você precisa. Enquanto o povo cananeu ele tinha uma divindade para cada eventualidade, para cada milagre diferenciado, colocando assim, eles tinham uma divindade diferente, o Deus do trovão, o Deus da terra, o Deus do plantio, enfim, ele tinha os deuses para todo tipo de coisa. O nosso Deus Todo-Poderoso é o Deus completo, ele é o Deus de tudo, ele é o grande eu sou. Nesta epístola que nós lemos aqui de Filipos, o apóstolo Paulo ele envia várias exortações durante a sua carta, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele traz várias exortações, vários conselhos, mas uma coisa que chama mais atenção nessa carta é o que ele faz no final, que é a expressão de gratidão. A expressão de gratidão do apóstolo Paulo para aquela igreja, que ele expressa já aqui no finalzinho de sua epístola. Porque aquela igreja é a igreja que parou para ajudá-lo. Por várias vezes eles levantaram ofertas e enviaram para socorrer o apóstolo. E aqui ele, no finalzinho, ele agradece a Deus, agradece aqueles irmãos, porque eles foram usados por Deus para abençoá-lo. E como expressão, então, máxima do seu agradecimento, o que ele faz? Ele os abençoa e traz uma afirmação que encontramos nesse verso, que o Deus de toda provisão haveria de suprir todas as necessidades daquela igreja, daqueles irmãos, daquele povo.
A igreja de Filipos era uma igreja que entendia bem o que era provisão. Eles agiam com muita liberalidade a respeito de doação. E foi uma das poucas igrejas que ajudou o apóstolo Paulo. O verso 15 diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, Paulo tinha uma gratidão para com aquela igreja. O que eu aprendo com a igreja de Filipos é que a nossa generosidade, a sua generosidade, ela agrada a Deus e atrai a provisão. Quando nós somos generosos, eu compreendo que Deus, de alguma forma, vou falar assim, tem um interesse em nos abençoar, em ser generosos para conosco também. Porque eu creio que uma pessoa generosa é um agente de Deus para abençoar outras vidas. Então, a generosidade, eu creio que atrai generosidade e, sobretudo, atrai a generosidade de Deus para com as nossas vidas. As pessoas ou os lugares, estabelecimentos, empreendimentos, etc., que são mesquinhos, o que ela vai atrair para si, a não ser a própria mesquinhez. E a mesquinhez é um sentimento, é horrível quando uma pessoa ela é mesquinha. Ela tem muitos problemas para resolver, mas a generosidade ela vem da parte de Deus. Jesus ele vai falar sobre isso várias vezes durante seu ministério. Então, Paulo diz que Deus supriria as necessidades daqueles irmãos, daquela igreja. Quais são as necessidades que a igreja ela pode ter, ou você, membro da igreja, ou até você que não é membro da igreja, quais são as necessidades que as pessoas têm e que elas precisam, querem, gostariam de ser supridas? Eu anotei aqui algumas delas que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira necessidade é a necessidade material. Necessidade material. Lucas, capítulo 12, eu não vou falar a respeito da hierarquia das necessidades, mas eu vou trazer apenas alguns exemplos de necessidade que Deus supre. Em Lucas, capítulo 12, eu leio o verso 24. Lucas, capítulo 12, verso 24 a 28, diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras necessidades espirituais? E Deus, ele também está atento às nossas necessidades materiais, necessidades que nós temos de alimento, de beber, de moradia, de vestimenta, tudo o que é material. Deus ele conhece bem as nossas necessidades. Deus sabe das necessidades físicas, por exemplo, as necessidades de cura que nós temos hoje. Nós estamos passando por um momento tão delicado, onde o mundo está enfrentando a Covid, onde há pessoas bastante enfermas. Temos orado aqui pela cunhada da Rosana, esposa do irmão da Rosana. Ela está muito debilitada, pulmão 100% tomado já pela doença. E nós temos orado porque ela está ali entubada e precisa das nossas orações. E nós cremos que pelo poder da oração ela poderá sair curada ali em nome de Jesus. Nós cremos porque nós temos um Deus que atende também às nossas necessidades materiais. Não temos o poder de ordenar a Deus que faça qualquer tipo de coisa,
Nós não temos em nós mesmos o poder do milagre. O poder, ele vem de Deus e vem através da oração. Então, quando nós oramos, Deus pode mover-se. Se a gente pode utilizar essa linguagem humana para falar a respeito de Deus, Deus pode mover-se em nosso favor. Então, Deus supre as nossas necessidades também, as nossas necessidades humanas. Eu tive uma ovelhinha e era uma senhorinha e ela tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. O marido havia abandonado ela já havia bastante tempo e ela era um membro assíduo de nossa igreja, presente em todos os cultos, ali conosco, uma pessoa bem simples mesmo. E houve uma chuva muito forte lá naquela região e inundou o grande rio Jequitinhonha. Encheu a margem, atingiu a casa dela e derrubou a casa dela. O rio já tinha enchido algumas vezes e nós não atentamos para as necessidades daquela senhora antes. Fomos atentar de uma maneira um pouco tardia quando a casa dela realmente caiu. Um membro da igreja tinha uma casa vazia, colocou ela nessa casa vazia por algum tempo, até que surgisse uma solução. Nós estávamos no meio da obra do novo templo da igreja. Estávamos levantando o templo, todo vapor ali, e surgiu, então, essa necessidade emergencial. O que nós poderíamos fazer? Não tinha como parar ali a obra para atender ali aquela família, aquela senhora. Mas foi justamente o que nós fizemos. Nós paralisamos a obra. Eu conversei com a direção da igreja, nós paralisamos a obra do templo, do novo templo, e nós construímos uma casa muito melhor para aquela família, agora de maneira alta, que quando o rio enchesse, não atingisse novamente a casinha dela. A casinha dela, na verdade, era um barraco assim, muito ruim, e fizemos bem bacana, com piso e tal, ficou um negócio assim muito legal. A melhor coisa que aconteceu na vida daquela mulher foi perder tudo, foi perder lá o que ela tinha. Porque agora Deus usou a igreja para suprir as necessidades materiais que aquela senhora tinha. Então, ali nós fizemos isso. E o que aconteceu com o templo que a gente parou a obra? Na verdade, nós pensávamos que ia parar a obra. A cidade ficou sabendo disso e muitas pessoas da cidade mandaram ofertas para a igreja, e a nossa obra da igreja acabou indo ainda muito mais rápido. O que é isso? Deus abençoa a generosidade. Deus abençoou. Se a gente ficasse na nossa ali e tal, né, Bom, nós resolvemos olhar com mais carinho para aquela atenção. Eu creio que, movidos por Deus, Deus nos levou a tomar, então, essa decisão, que não foi uma decisão fácil, mas nós fizemos e fomos muito felizes, muito abençoados. Por que razão? Porque Deus justamente supre as nossas necessidades materiais. Deus está atento àquilo que nós necessitamos, àquilo que nós precisamos. Deus está atento a Sinara, que está internada ali, está entubada. Deus está atento ao Carlinhos, seu esposo, que também está ali mal com Covid. Deus está atento a cada um de nós. E Ele está atento também às nossas orações. Nem sempre as nossas orações serão respondidas da forma que nós queremos. Talvez no momento ali que a casinha daquela senhora caiu, talvez ela ficou ali entristecida. Será que ela ficou entristecida com Deus, dizendo: mas Deus, eu tenho sido fiel a Ti, agora eu estou sem casa? Não sei o que aconteceu ali naquele momento de desespero dela. Mas fato é que Deus está atento às nossas orações, mas Deus ele vai fazer cumprir em nossas vidas de acordo com a sua vontade. A vontade é de Deus. Deus é soberano. Segundo, Deus está atento também às nossas necessidades emocionais. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler aí o verso de número 11 do capítulo 7. Lucas
capítulo 7, e eu leio o verso de número 11 a 13. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus está atento, então, às nossas necessidades também às necessidades emocionais. Jesus estava vindo ali com os seus discípulos, de um lado, e do outro lado vinha um cortejo fúnebre. De um lado estava vindo o autor da vida, e do outro lado estava vindo ali aquele cortejo que estava celebrando a morte, estava acompanhando ali aquele que não tinha mais vida. Uma viúva que acabara de perder o seu filho único, estava seguindo para enterrá-lo. E isso em si era uma verdadeira tragédia. Aquela mulher, ela havia perdido o seu marido e agora ela perde o seu filho. E era uma situação bastante complicada, porque sem um representante na família, ela não tinha como se autorrepresentar. E agora ela tinha perdido o marido e perde agora o seu filho único. E ela, então, ficaria numa situação bastante delicada, numa situação bastante difícil. Então, Jesus chega para aquela mulher e antes de realizar o milagre, antes de dar para ela aquilo que ela precisava, antes de atentar talvez para a sua necessidade física, ele atentou para a sua necessidade emocional. Jesus notou que aquela mulher estava entristecida, óbvio que ela estava entristecida, era o enterro do seu filho, e ela estava às lágrimas, ela estava chorando. Então, o que Jesus faz? Jesus chega para ela e Jesus conforta aquela mulher. Ele diz para ela: não chores. Aquela mulher que estava desconsolada, mas Jesus chega para ela de uma maneira bastante carinhosa e diz: não chores. Mas como não chorar diante daquela situação? Como não chorar diante de situações que são desesperadoras? Como não chorar quando você perde tudo? Como não chorar quando você vai à falência? Como não chorar diante de situações de crises? O marido que foi embora, ou a esposa que foi embora, o filho que se entregou para as drogas. Como não chorar diante de situações que entristecem a nossa alma, que nos entristecem por completo? Mas o sentido aqui que eu vejo Jesus falando para aquela mulher é: você não precisa mais chorar. Eu estou aqui para lhe dar conforto, eu estou aqui para te dar consolo. Então, Jesus, ele deu ali a atenção devida àquela mulher, um levante emocional ali para ela. Quantas pessoas hoje sofrem com problemas emocionais? Há muita gente hoje que necessita de atendimento médico, buscando psicólogos, psiquiatras. Eu não vejo nada errado nisso. Deus, ele dá inteligência, sabedoria aos homens para que eles se tornem também médicos e possam nos atender. Muitas pessoas, na pandemia, confiaram em coisas milagrosas, coisas que Deus não nos ordenou confiar. Algumas pessoas acreditaram em medicamentos que não têm comprovação científica. Acreditaram até em remédios antigos, lá de chás e tantas outras coisas. Acreditaram em coisas que deixaram elas em risco. Mas Jesus capacita homens e mulheres, capacita médicos para cuidar de nós. Então, não vejo problema em que se busque psicólogos e psiquiatras. Mas, veja,
Deus ele pode também nos ajudar nas doenças emocionais que tantas pessoas hoje estão sofrendo. Pessoas que foram tomadas por ansiedade, pessoas que foram tomadas por medos, desenvolveram síndromes. Eu creio que o nosso Deus, ele também pode e ele quer cuidar de nós no sentido emocional, nas necessidades emocionais, nos enchendo por completo, nos enchendo de esperança, nos enchendo de paz, tirando de nós o medo. E quando eu digo tirar o medo, não é que a gente vai perder o medo, mas vamos saber como trabalhar o nosso medo, porque o medo é algo importante em nossas vidas. O medo, ele liga o sinalzinho de alerta. Olha, cuidado, cuidado com a Covid. A Covid, ela mata de verdade. Quando a gente olha, quando a gente sai pelas ruas, parece que muitas pessoas perderam o medo da Covid. E algumas estão baseando-se em falsas esperanças. Pessoas andando sem máscaras, pessoas que não evitam aglomerações. Às vezes é necessário a gente enfrentar, por exemplo, as pessoas que trabalham e precisam pegar aquelas lotações cheias pela manhã. Não tem jeito, ele precisa do trabalho, ela precisa do trabalho. Há situações que nós não podemos evitar. Mas se eu posso evitar, por que eu vou arriscar a minha vida e a vida da minha família? Isso não é uma coisa inteligente de se fazer. Então, Deus ele age também suprindo as nossas necessidades emocionais. Aqueles que se encontram terrivelmente abalados por alguma coisa complicada que aconteceu. Aquela mulher ali estava terrivelmente abalada, mas Jesus ele chega para ela e diz: não chores. Eu estou aqui contigo para dar suporte emocional para você, para ajudar você a vencer esse tempo de crise. E logo depois, então, Jesus vai, também atende a sua necessidade física, curando ali, restaurando a vida de seu filho. E a última necessidade que eu coloco aqui para vocês nessa noite é a necessidade espiritual. Eu gostaria de ler o Salmos 42. Salmos 42. E eu quero ler o verso de número 1 e 2 deste Salmo, que diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? O salmista ele faz a comparação, então, uma comparação extraordinária. Ele compara a nossa busca, a nossa necessidade espiritual, a necessidade que nós temos da presença de Deus em nossas vidas, como um animal sedento, que está ofegante, que está procurando, que está caçando, que está buscando uma torrente de água para ali se debruçar, então, e saciar a sua sede. Então, a nossa alma, ela é assim em relação à presença de Deus. A minha alma tem a sede, tem a necessidade de Deus. Ele demonstra, então, claramente a necessidade que nós temos de ter um encontro com Deus. Muitas pessoas não sabem disso, sabem que a sua alma clama por alguma coisa, a sua alma pede por alguma coisa, mas ele não sabe ainda o que ele precisa. E para aqueles que não sabem o que a sua alma precisa, essa plenitude, esse senso de plenitude que você procura e talvez não sabe o que é, quero te dizer, meu amigo, minha amiga, é a necessidade que todo ser humano tem de Deus. Só Deus pode nos complementar. Só Deus pode nos fazer inteiro, um todo. Só Deus pode nos fazer satisfeitos, saciar a fome e a sede que nós temos de Deus. As pessoas geralmente
elas têm muitas necessidades materiais. As pessoas que geralmente nós atendemos, que faz parte das igrejas, vou colocar aqui igrejas de classe média, geralmente não tem tanta necessidade material, não tem tanta necessidade, talvez, de alimento, talvez um ou outro, mas a grande maioria não tem uma necessidade material, mas há uma necessidade espiritual muito grande. Há uma necessidade espiritual, há uma necessidade emocional muito grande. Há uma necessidade de mais da presença de Deus. Talvez muitos não saibam ainda disso, mas aquela ansiedade que nós sentimos, aquele medo, às vezes, que nós sentimos a respeito do futuro, a respeito de não saber o que vai acontecer, tudo isso pode ser suprido pelo nosso Deus. E é o que Paulo estava orando pela igreja de Filipos. Era o que Paulo estava pedindo ali para a igreja de Filipos, quando ele diz que Deus supriria, então, todas as necessidades. Ele disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Eu creio que o Senhor há de suprir, meu querido, minha querida, as suas necessidades. Mas isso não quer dizer que vamos ficar isentos de passar por provas e tribulações. Aquele sloganzinho que a gente já viu em alguns lugares pendurados, pare de sofrer, aquilo não é realidade. Aquilo só será uma realidade nos céus. Quando nós formos para a glória celeste, diz a palavra, Deus enxugará todas as nossas lágrimas. E ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais necessidades físicas, emocionais, não vai haver mais necessidades. Mas isso é estar por vir ainda, quando nós estivermos na glória celeste com Deus. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós padeceremos, sim, tribulações, nós padeceremos algumas perdas, nós padeceremos momentos difíceis, tribulações, dificuldades. Mas Paulo, ele acredita nisso. E ele declara para aquela igreja que Deus iria suprir quando nós estivéssemos passando por momentos delicados assim, como Deus estava suprindo para ele próprio, utilizando ali a igreja de Filipos. Então, o Deus que nós cremos é o Deus que era chamado de Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. É aquele Deus que nos alimenta, nos sustenta, nos veste, nos guarda, aquele Deus que nos alimenta emocionalmente, aquele Deus que nos sustenta espiritualmente, derramando sobre nós do seu Espírito. Então, você que ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, você que ainda tem essa sede que precisa ser saciada, que nessa noite você possa ter um encontro com esse Deus Todo-Poderoso, para que ele possa saciar também a sua necessidade. Quem sabe você já procurou em diversos lugares, né? E, dependendo da sua idade, você já procurou e já bateu diversas portas. E se você já fez isso, você já sabe que as portas que você bateu não resolveram os seus problemas. Quem sabe hoje é o dia que Deus escolheu para que você batesse na porta certa. E a porta certa tem um nome, é Jesus. E Ele está disposto a abrir esta porta, que é Ele mesmo, para que você possa entrar. E ali, sim, na presença de Deus, suprir todas as suas necessidades, porque é o que Deus faz conosco, suprindo as nossas necessidades, não da forma, muitas das vezes, que nós queremos,
mas eu creio que começando nas necessidades espirituais, que talvez a gente relegue ao segundo plano, mas diante de Deus estaria em primeiro plano, nos saciando, como ele faz, como a corça que suspira pelas torrentes das águas, e ali sacia a sua sede naquelas águas encontradas, nós podemos saciar a nossa sede emocional, espiritual em Deus. E você também que é crente em Cristo Jesus, olha, nós não deixaremos de padecer algumas coisas, mesmo sendo servos fiéis. Talvez alguém tenha esfriado na fé, ou talvez até abandonado a igreja, pensando, poxa, mas na hora que eu tinha maior necessidade, Deus me abandonou e você ficou com isso e fechou o seu coração para Deus. Isso não é verdade. Deus não nos abandona, nós abandonamos a Deus e paramos de crer, paramos de acreditar nele. É preciso ser fiel ao Senhor até o fim. Aquele que for fiel a ele até o fim, receberá então de Deus todas as benesses que ele tem nos guardado. Mas o evangelho não é apenas para uma coisa futura. O evangelho não visa tão somente o porvir, as mansões celestiais que nós estaremos. Ele não é uma mensagem só do pós-vida, primando a salvação simplesmente de almas que visam o porvir, que visam as mansões celestiais. Isso é muito importante, é uma mensagem realmente de consolação, pensar no céu, pensar na glória celeste, na glória futura. Mas o reino de Deus começa agora, no momento em que você se decide por ele. E o cuidado, esse cuidado de Deus, ele também começa agora em nossas vidas. Deus, ele quer cuidar de você, Deus, ele quer tratar de você, Deus, ele quer estar contigo como Jesus esteve aqui fisicamente na terra e cuidou ali das doenças físicas, das doenças emocionais, das necessidades materiais. Ele está conosco nesse momento. O mesmo Jesus que andou pelas ruas empoeiradas da Galileia, ele está aqui conosco nesse lugar. Ele está na sua vida, pertinho de você, ele está querendo cuidar ainda mais de você, mas é preciso confiar. É preciso confiar com inteireza de coração, se deixando quebrantar por ele, se deixando mover-se por ele, crendo plenamente no poder de Deus. E quando nós fazemos isso, eu creio que esta oração de Paulo, ela se torna verdade na sua vida. E eu leio mais uma vez, quando Paulo diz que o Deus de toda provisão, o Deus de toda provisão, ele há de suprir, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. É muito legal isso, né? É muito bom saber isso, que o Deus de toda provisão suprirá cada uma de nossas necessidades. E ele faz isso pela fé. Pela fé que nós alcançamos o coração de Deus. Pela fé que nós alcançamos o milagre de Deus. Pela fé que nós atraímos a presença de Deus para o ambiente aonde nós estamos. Então, eu gostaria de orar agora com você. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, tem esse desejo de entregar a sua vida a Jesus, se você tem esse desejo de reconciliar-se com Deus, se reconciliar-se com a igreja, esse é o teu momento. É o momento que Deus escolheu para falar ao seu coração, é o momento que Deus escolheu para penetrar no mais íntimo da sua alma, a fim de saciar a necessidade espiritual que você tem. Vamos orar então nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, pelaquela oração ali, aquele pedido do apóstolo Paulo, aquela gratidão, e que chega até nós no dia de hoje e nos faz saber que Jeová Jireh, o Senhor, que é o Deus de toda a provisão, há de suprir as nossas necessidades. Eu peço a Deus que o Senhor esteja, nesse momento, suprindo as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, aqueles que sofrem de depressão,
que muitos, ó Deus, precisam tomar remédio controlados, e precisam mesmo, ó Deus. Que o Senhor os abençoe ali, abençoe seus médicos, dando inteligência, sabedoria, que eles façam ali o tratamento de maneira correta, mas que, ó Deus, eu sei que o Senhor pode libertá-los, ó Deus, de toda tristeza profunda, de toda essa patologia que os fazem, ó Deus, sofrerem tanto. Eu creio que o Senhor pode suprir as suas necessidades emocionais. Assim como eu sei que o Senhor pode suprir também as necessidades espirituais. Ó Deus, tantas pessoas que batem em tantas portas, pessoas que já buscaram alegria, felicidade, contentamento em tantos lugares, já procuraram o senso de plenitude plena em tantos lugares, não conseguiram encontrar, não conseguiram achar, porque só há um lugar onde a nossa alma ela é plenamente satisfeita. Só há um lugar onde há esse senso de plenitude do nosso espírito. É quando nós estamos juntos, ligados ao teu espírito. Então, aqueles, ó Deus, que nessa noite estão sendo tocados por essa mensagem, ou quem sabe vão ouvir depois, mas serão tocados por essa mensagem. Que haja, ó Deus, uma entrega total e completa para ti nessa noite. Que haja, ó Deus, renovo naqueles que estão afastados, ó Deus, dessa promessa. Que haja restauração de vidas nesta noite. Faz, ó Deus, assim, Deus, dessa forma, conforme nós pedimos, porque cremos que tu tens o poder para suprir todas essas necessidades. Oramos assim, então, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A paz de Jesus, que vocês tenham um restante de noite muito, muito abençoado, uma semana aí que vem pela frente, muito abençoada, produtiva e uma semana de portas abertas. E eu devolvo, então, a palavra aí à irmã Wayne. Aline vai encerrar o culto. Aline, perdão, Aline. Sem problema, pastor, não tem problema nenhum. Vamos, irmãos, para fechar esse complementar, não precisa complementar, a mensagem do Senhor foi completa nessa noite, com certeza, nos nossos corações. Nós vamos ouvir uma canção nesse momento, e logo em seguida eu passo a palavra ao pastor Hamilton para orar, e encerrando o nosso culto dessa noite. Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença.
enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Vamos falar com Deus, meus irmãos. Vamos orar, rendendo graças ao Senhor por esse tempo de adoração. Eu agradeço a cada um que aqui está. Pai bendito, nós louvamos ao teu nome. Queremos render graças pela comunhão, pelos louvores, pela palavra. A Deus, pela convicção que temos que o Senhor supre necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Se existe alguém carente em quaisquer destes níveis das necessidades humanas, esteja o Senhor suprindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Sérgio. Obrigado a todos. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado, irmã Noredi. Boa noite. Parabéns. Uma ótima semana para todos. Obrigada. Deus abençoe. Parabéns mais uma vez, irmã Venância. Que Deus continue te sustentando a cada dia. Amém. Parabéns, Você também, Rosana. Rosana. Deus te abençoe. Parabéns, irmã Venância. Estou muito feliz de te ver bem. Faltando nós, a irmã Márcia Muniz está lembrando aqui, quero pedir perdão aos irmãos, e eu não sei se o pastor Alecrim depois vai assistir esse programa, esse culto. Não citamos aqui o nome da irmã Cristina, esposa do pastor Alecrim, peço perdão, né? Talvez pelo fato de nós não estarmos em convivência, né? Nós não nos vemos com frequência, então quero pedir aqui perdão à igreja, mas lembrar que ela é uma esposa parceira do pastor Alecrim, está constantemente o acompanhando ali nos trabalhos em Barieiro. Ela merece toda a nossa consideração e as nossas orações, ok? Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Tchau, gente. Boa noite. Amanhã tem que Tchau, gente. a partir das 8 da manhã. Volta amanhã cedo. Bem. Boa noite, irmãos. Boa semana. Boa noite. Boa noite, Paulo e Lúcio. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite. Coração para as esposas de pastor. Olha que lindo. Ó, perfeitinho. Coração fantástico. 3 vezes. Robinho. Bacana, gente, bacana.